Olá pessoal! Nesta aula nós vamos começar a aprender sobre um dos arquivos mais importantes de um tema WordPress, o arquivo functions.php. Ao final dessa aula, você será capaz de carregar qualquer folha de estilos dentro do seu tema. E o mais importante, da maneira correta. Bom, então na aula passada nós apenas começamos este trabalho de criação do layout, dividindo nosso arquivo index em 3 partes. Criamos nosso cabeçalho, o nosso rodapé e deixamos nossa área dinâmica com as funções que chamam o rodapé e o cabeçalho. Para começar essa aula, nós vamos fazer só uma marcação desses pontos para a gente conseguir estilizar mais tarde. Vamos começar pelo header. Vamos escrever aqui ícones sociais. Aqui pesquisa, logo, menu. Vamos salvar isso agora e entrar no arquivo index. Aqui vamos escrever slide, serviços. Aqui no meio temos a barra lateral, notícias, mapa, salvamos. No rodapé aqui vamos criar um parágrafo. Muito bem, beleza. Normalmente, para chamar uma folha de estilos no HTML puro, a gente simplesmente cria uma pasta CSS e organiza nossos arquivos lá dentro. Para o nosso tema WordPress, vamos fazer isso dentro da pasta curso, que é a pasta do nosso tema. Então, vamos criar uma nova pasta aqui dentro, chamada CSS. Dentro da pasta CSS, eu vou criar um arquivo chamado template.css. Desta vez não precisa ter o mesmo nome, tá? Existem várias formas de se carregar uma folha de estilos dentro do WordPress, mas eu mostrarei para vocês a forma mais recomendada, é claro, Então a forma mais adequada é a gente criar um arquivo chamado functions.php dentro do nosso tema. Se vocês olharem outros temas, como o 2015, por exemplo, ele tem um arquivo functions.php aqui também. Se a gente abrir esse arquivo, a gente vai ver que ele tem várias funções. O arquivo functions.php, eu posso dizer que ele serve como uma espécie de plugin, assim, Só que diferente dos plugins que servem ao site como um todo, ou seja, ele influencia todos os temas de uma só vez, o functions.php ele serve apenas para o tema que está ativo no momento. Desse jeito, tudo que eu escrevi aqui dentro desse functions.php, quando o 2015 estiver ativo, só vai servir para o tema 2015. Da mesma forma, o functions.php que a gente vai criar vai servir apenas para o tema desta pasta curso aqui. E o que este functions.php tem? Qual é a sua função, vamos dizer assim, Bom, ele pode conter a chamada dos nossos estilos, dos nossos scripts, das barras laterais que a gente vai criar, as nossas funções de menu, configurações de imagens em miniaturas, os formatos de posts diferentes que temos, e também podemos criar nossas funções próprias específicas e carregar elas dentro do WordPress. Ele é um arquivo muito versátil, uma verdadeira mão na roda, e eu adoro trabalhar com esse arquivo. Então vamos lá, vamos criar o nosso próprio arquivo para carregarmos nossas próprias folhas de estilos então. Mas antes de falar sobre a função que faz essa mágica acontecer, eu vou tentar explicar mais ou menos para vocês qual a dinâmica do que vai acontecer nesta aula aqui. Bom, o carregamento de um site WordPress ele é um pouco diferente da maioria dos sites. Este carregamento não é um simples carregamento, porque ele é acompanhado por diversos momentos de execução. O WordPress chama esses momentos de execução de ganchos, e alguns desses ganchos estão definidos dentro do arquivo wp-settings.php. Se a gente abrir esse arquivo e procurar pelo termo do_action, a gente vai achar vários desses ganchos. Por exemplo, esse aqui, setup theme, ele é um gancho carregado, disparado, antes do tema ser carregado. E existem ainda outros como o after setup theme, o init, o wp loaded, enfim, cada um serve para uma coisa.
O gancho que interessa para a gente nesta aula é o WP Enqueue Scripts. Esse gancho está dentro do arquivo scriptloader.php. A gente acha esse arquivo sendo incluído aqui na linha 192 do arquivo wp-settings.php. E daí, abrindo ele, a gente tem o gancho WP Enqueue Scripts. E este cara aqui vai ser responsável por carregar as nossas folhas de estilos dentro do WordPress. Na prática, como isso funciona? A gente vai escrever uma função e mandar o WordPress pendurar, digamos assim, essa função neste gancho aí. Uma vez pendurada a função, as nossas folhas de estilos ficam associadas ao nosso tema. Esse processo aí o WordPress chama de enfileiramento. Então a gente sempre enfileira as folhas de estilos e os scripts dentro do WordPress, ou seja, a gente coloca eles numa fila, numa ordem. Parece uma coisa complicada, mas não é não. Então vamos entender como isso funciona melhor na prática então. Vamos criar um arquivo novo aqui no Sublime Text com o nome de functions.php. Este arquivo tem que ser criado dentro da pasta curso, tá? Antes que surja uma dúvida, claro, né? Esse arquivo tem que se chamar functions.php. Não esqueçam desse S aqui no final do nome, tá? Vamos iniciar o arquivo com a tag de abertura do PHP, mas notem que a gente vai apenas abrir a tag, mas a gente não precisa de fechar ela, tá? Pelo menos nesse arquivo não precisa. Agora, dentro dela, vamos criar uma função PHP. Uma função PHP, vocês sabem, começa com a palavra function, seguida pelo nome da função. E o nome da nossa função vai ser load_scripts. Carrega scripts, né? Ok. Agora, a função do WordPress que vai fazer as nossas folhas de estilo serem enfileiradas é a wp_enqueue_style. Aliás, a palavra enqueue significa enfileirar, tá? Quando essa função for lida, ela vai carregar nossos arquivos CSS um embaixo do outro, numa fila mesmo, tá? E a gente vai poder depois ver isso mais tarde no código-fonte da página. Para que essa função ela faça algo, nós temos que passar alguns parâmetros para ela. O primeiro deles é o identificador. Qual será o identificador do arquivo CSS, no caso, né? Nesta fila aí? Como nós já criamos um arquivo chamado template.css, template vai ser o nosso identificador. Mas pode ser qualquer nome, desde que você não repita esses nomes, porque eles têm que ser únicos. O segundo parâmetro é o que chama o caminho até o nosso arquivo. E existe uma função do WordPress que imprime na tela todo o caminho até chegar à pasta do nosso tema. Essa função chama-se getTemplateDirectory_URI. Depois de usar essa função, a gente precisa apenas dizer que a folha de estilos está dentro da pasta CSS e vai se chamar template.css. Concatenamos essa função com a string /css/template.css. Simples assim. Só presta atenção porque a gente não pode esquecer dessa barra aqui no começo, tá? Senão não vai funcionar. O terceiro argumento diz se a nossa folha de estilos tem alguma dependência com o outro arquivo, ou seja, se existe alguma outra folha de estilos que precisa ser carregada antes do nosso template.css, quer dizer, se ele é dependente de algum outro arquivo. Se existir, nós precisamos informar o identificador deste arquivo dentro de um array. Por exemplo, se o nosso template.css fosse dependente de uma folha de estilo chamada dados.css, nós passaremos o nome dela aqui dentro do array. Como não temos dependência nenhuma, podemos deixar apenas o array vazio. Outro argumento que a função precisa é o da versão. Este argumento não é obrigatório. A gente pode digitar, por exemplo, 1.0, que seria a versão da nossa folha de estilos. O texto da versão ele vai ser concatenada com o nome do arquivo e depois a gente pode ver o número da versão dentro do código-fonte. E o último parâmetro diz respeito a qual tipo de mídia esse arquivo CSS se refere. Pode ser print, screen ou all. All seria relativo a todos os tipos de mídia e é o valor que geralmente é usado, pelo CSS. Beleza.
Mas não é suficiente só a gente declarar a função. Dentro do WordPress, nenhuma função é executada assim automaticamente. Primeiro, a gente tem que adicionar essa função a uma ação, associando ela assim a um gancho, né? Por isso, nós vamos associar a nossa função loadScripts a um gancho chamado wp-enqueueScripts, que é aquele sobre o qual a gente falou antes lá na aula. Para unir o gancho à função, nós vamos usar uma outra função do WordPress que se chama add_action. Vocês vão ver essa função ser usada muitas vezes no WordPress. Então, primeiro, nós informamos o nome do gancho de ação, que no nosso caso vai ser o wp-enqueueScripts, e depois a função que será executada, que é aquela que acabamos de criar. Então, só para resumir o que está acontecendo aqui, né? Nós criamos a nossa função loadScripts. Dentro dela, chamamos a função que enfileira a nossa folha de estilos, chamada template.css, que está neste endereço aqui. Ela não tem nenhuma dependência, a versão dela é 1.0 e ela é relativa a todos os tipos de mídia, all. A função addAction adiciona uma ação dentro da execução do WordPress, então a página do WordPress ela vai ser carregada e assim que ela for carregada, a gente tem disponíveis vários ganchos. Um desses ganchos se chama wp-enqueueScripts. Nós aproveitamos esse gancho aí e vamos fazer com que uma função seja executada nele, chamada loadScripts, que, por sua vez, chama a nossa folha de estilos. Puxa vida, que engrenagem, não é? Mas nada disso aí será possível se não chamarmos dentro do nosso header.php uma função denominada wp_head. Essa função wp_head tem que ser colocada antes que a tag head do HTML termine. Então vamos abrir a tag PHP aqui e escrever wp_head. Sem essa função aí, nenhum script funciona, nenhuma folha de estilos é carregada, inclusive aquelas que são usadas pelos plugins do WordPress. Vamos então entrar na nossa página principal e ver se tudo está funcionando. Vamos atualizar a página. Olha aqui, a gente tem toda a marcação que nós fizemos. E se inspecionarmos o código, vamos ver que várias coisas que não haviam aqui antes foram carregadas já. Olha só. Tudo isso aqui foi carregado por causa da função wp_head. Vamos só ver se a nossa folha de estilos está aqui na listagem. Olha só, aqui está ela. Template.css. Com o identificador, todo o caminho dela aqui, ó. A versão 1.0 que nós definimos, o tipo de mídia. Agora podemos testar finalmente a nossa folha de estilos. Vamos criar uma regra para a nossa top bar. Vamos só definir a cor vermelha e uma altura para essa barra. Vamos dar uma olhada, atualizando a página. Olha aí, funcionou perfeitamente. Agora a gente pode estilizar o resto da página aí sem nenhum problema. Bom, isso é tudo para essa aula. Na aula que vem, vamos aprender a carregar os nossos scripts. E mais, vamos aprender na prática como integrar o Bootstrap já na versão 4 no nosso tema, coisa que muitas pessoas têm dúvida de como fazer. Então, não percam a aula que vem. Até lá!